Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje, quinta-feira, 25 de março de 2021, estamos começando mais uma aula e nossa primeira aula de hoje, língua portuguesa. Vamos à nossa correção. Essa atividade que vamos fazer a correção agora, eu enviei terça-feira, certo? No dia 23 de março. E a atividade foi a seguinte: foi lendo o texto, né? A leitura do texto Quem Tem Medo do Saci. Depois, fizemos o estudo do vocabulário e trabalhando o texto, certo? Eu vou ler novamente o texto para vocês, para poder a gente ter o entendimento da correção. E o texto inicia assim: Quem tem medo do Saci? A comunidade em que moramos, minha mãe, meu pai e eu, fica perto da floresta, lá para as bandas do rio Solimões. Eu ouço muitas histórias de lendas da floresta, mas uma das que mais me causam arrepios é a de um moleque travesso chamado Saci. Algumas pessoas não acreditam que ele existe, mas eu sim. Minha mãe sempre me contou que ele, quando quer, sabe bagunçar a vida dos outros. E eu já o vi pulando em uma perna só. Vou dizer como ele é, para que você não pense que é mentira minha. Ele é um menino negro, de uma perna só, e mesmo assim consegue fazer estripulias mirabolantes. Ele sabe até cruzar a perna? Vê se pode. Como um diabinho desses pode fazer isso? Bem, não terminei. Aliás, tenho muitas coisas para falar do Saci. Ele usa um gorro vermelho que parece lhe dar superpoderes. E fuma um cachimbo que não tem fim, pois sempre aparece com ele na boca ou na mão. Mais incríveis mesmo são as traquinagens do Saci. É verdade que não são grandes maldades, mas as pequenas ele faz sim. Ele esconde os objetos da casa, não se sabe como, pois estavam ali na sua frente, e fica caçoando enquanto ficamos loucos procurando. Ele queima a comida das panelas, enrola o rabo dos cavalos, perturba as galinhas, quebra os pratos, seca a água das vasilhas e some misteriosamente. O Saci também gosta de assobiar, quando não existem noites de lua. E tudo que dá errado, pode apostar, é culpa dele. Mas uma coisa deixa o Saci muito chateado, e sem esses poderes miraculosos, quando alguém lhe tira o gorro vermelho. Aí sim, perde as forças e não pode fazer suas maldades. Eu já vi muitas vezes o Saci aprontar aqui na minha casa e não gostei nada. Da próxima vez que ele vier com suas brincadeiras para atrapalhar a nossa vida, vou me vingar, tirar o seu capuz e vamos ver se consegue me pegar. Mas enquanto não conseguir tirar a razão de sua força, quero ficar bem escondidinha para não me deparar novamente com ele. Não que eu tenha medo, sou apenas precavida. Afinal, quem tem medo do Saci? Texto ótimo, né? Uma ótima leitura. Temos aí o nosso vocabulário: caçoando, que quer dizer zombando, implicando, gracejando. Estripulias, quer dizer travessuras, desordens, confusões. Mirabolantes, espalhafatosas, extravagantes, malucas. Miraculosos, admiráveis, sobrenaturais, extraordinários. Precavida, prevenida, cautelosa. Traquinagem, travessuras. A nossa primeira atividade foi justamente sobre o vocabulário, certo? Tinha assim, era apenas uma questão, só que com várias letras. Ia da letra A até a letra F. Aí tinha
Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por um sinônimo, certo? Onde a gente ia descobrir isso? Lá no vocabulário, certo? Então, a atividade era a seguinte: tinha a frase e a gente só tinha que mudar a palavra destacada. Na letra A tinha assim: arrume já seu quarto. Que menino para gostar de fazer estripulias? E reescrever a frase, escrever novamente, né? Arrume já seu quarto. Que menino para gostar de fazer e trocar a última palavra, no caso aí, a palavra que está destacada, estripulias. Trocar pode ser por desordem, estripulias, travessuras, desordens, confusões, certo? Então, poderia colocar, arrume já seu quarto. Que menino para gostar de fazer estripulias, de fazer travessuras, de fazer confusões, certo? O exemplo aí do livro, a sugestão do livro é que a gente troque por desordem. Letra B. Foi realmente uma cena mirabolante. Foi realmente uma cena espalhafatosa, extravagante, maluca, certo? Poderia ser uma dessas três palavras. A sugestão do livro foi realmente uma cena extravagante. Letra C. A falta de segurança nos faz cada vez mais ser precavidos. A falta de segurança nos faz cada vez mais ser prevenidos, cautelosos, certo? O livro nos traz de sugestão a falta de segurança nos faz cada vez mais ser prevenidos. Letra D. Não se pode caçoar dos outros. Isso é falta de respeito. Caçoar tem aí zombar, zombando, implicando, gracejando, né? Então, a sugestão do livro foi a seguinte: não se pode zombar dos outros. Isso é falta de respeito. Poderia colocar: não se pode implicar com os outros. Isso é falta de respeito. Ou então, não se pode gracejar dos outros. Isso é falta de respeito. Uma dessas três palavras. Letra E. Dizem que os bruxos têm poderes miraculosos. Dizem que os bruxos têm poderes miraculosos. A sugestão do livro é sobrenaturais, mas a gente poderia colocar admiráveis ou extraordinários, certo? As crianças sempre fazem algumas traquinagens. As crianças sempre fazem algumas travessuras, algumas. É justamente a sugestão do livro, tá? Como resposta. As crianças sempre fazem algumas travessuras. Isso na página 36, né? Aí eu passei também trabalhando o texto na página 37. Tem aí trabalhando o texto, aí sim é a interpretação do que foi lido no texto, certo? Da história. Aí, atividade 1, 2, 3 e 4. Na atividade 1, marque as características do Saci. Então, foi marcado aí: usa um gorro vermelho, é travesso e tem uma perna só. São as três características que a questão traz aí do Saci. 2. Quando é que o Saci perde suas forças? Quando lhe tiram o gorro vermelho, não é isso? Quando alguém pega o gorro dele. Esse tipo de resposta, contando que tem aí o porquê, né? Quando é que isso acontece? Quando ele perde o seu gorro. 3. Marque as cenas que mostram as traquinagens do Saci. Tem aí o Saci amarrando o rabo do cavalo, escondendo alguma coisa e ele participando de uma festa. Participar de uma festa não é traquinagem, né? Então, as duas primeiras imagens, ele dando um nó no rabo do cavalo e ele escondendo algum objeto aí. 4. Além do Saci, você conhece outros personagens do folclore brasileiro? Quais? Então, quando eu passei a atividade, eu dei alguns exemplos a vocês, né?
tomar cuidado para não confundir personagens folclóricos com personagens fictícios de contos de fada, não é isso? Então, personagens folclóricos. A Emília, a Cuca, o Boto Cor-de-Rosa, a Yara, a Mula Sem Cabeça, o Boitatá, o Lobisomem, certo? São alguns dos personagens folclóricos, né, do nosso país. Tranquila essa atividade, né? Recebi algumas atividades, tem outros alunos que eu não recebi nenhuma ainda, tá? Então, preste atenção na tua participação, porque essa semana e os 2 dias da semana que passou, né? Que foram os 2 primeiros dias de nossas aulas remotas. Então, eu só vou saber se você participou durante esse período, durante esses 7 dias de aula, se eu receber suas atividades, você tirar alguma dúvida comigo. Se não, eu não vou ter como saber da sua participação. Não vai ter como eu registrar a tua participação. Se eu não recebi nada, né? Para mim é como se você não estivesse participando, não estivesse fazendo atividade nenhuma, certo? Então preste atenção nisso, para não ficar com falta, né? Então vamos lá. Hoje, quinta-feira, 25 de março, já fizemos as 2 correções do livro Sucesso. E agora vamos para as correções do Aprender Mais, tá? Pega aí o teu livro para ver se realmente está certo. Então, na atividade 1, é para seguir o exemplo e escrever nomes de pessoas, começando com a letra R. Num quadrinho são nomes de homens e o outro nomes de mulheres. Então, o primeiro nome já foi feito aí, Rafael. O segundo, Renato. Depois, Ricardo, Roberto e Rubens. Lembrar que todos esses nomes são escritos com letra R maiúscula, tá? Depois, no segundo quadro, nomes de mulheres iniciados com a letra R. Raquel já foi feito. Aí escrevemos Rebeca, Rita, Romilda e Ruth, certo? Página 18, temos a separação de sílaba das palavras, né? Palavras com 2 R's, a gente já sabe que esses 2 R's eles vão ficar em sílabas separadas, tá certo? O primeiro exemplo aí é carro, aí carro. Segundo, verruga, verruga. Letra C, varrer, varrer. Letra D, macarrão, macarrão. Letra E, torre, torre. F, cigarra, cigarra. G, carrapato, carrapato. E a letra H, bezerro, bezerro. Preste atenção quando for separar, muito tranquilo, porque cada vez que a gente abre a boca é uma sílaba, tá certo? Bezerro. 3 sílabas. A atividade 3. Junte as sílabas e forme palavras. Temos aí a primeira palavra, torrada, torrada. A segunda palavra, barraca, barraca. E a última palavra, garrafa, garrafa. Então, formei torrada, barraca, garrafa. Com a sílaba ri, temos corrida, barriga, burrico. Então, formei torrada, barriga, burrico. 4, observe o exemplo e continue a atividade. Onde era apenas com R, eu ia colocar 2, certo? Muro,
murro, tora, torra, erra, era. Ai, tá ruim pra eu ler. Careta, carreta, cora, corra e caro, carro. Saiu. Bem miudinho, gente. Pois bem, agora sim, vamos à nossa atividade de hoje, né? O nosso assunto. A gente vai trabalhar a gramática. Lembra que geralmente nas aulas de língua portuguesa, a gente tem o estudo tem lendo o texto, trabalhando a ortografia, trabalhando a gramática. Não é isso? Hoje vamos trabalhar a gramática com um assunto que a gente já viu e já sabe. O bom de já ter visto, de já saber, é porque a atividade, ó, flui no instante, a gente termina a atividade. Porque quando a gente já sabe, já tem o domínio do assunto, né? Aí a atividade se torna muito fácil. Por isso que é sempre importante estar revendo esses assuntos, né? Que são daqueles assuntos que vai para o resto de nossas vidas, que eu sempre falo para vocês. Sílaba. Vocês podem acompanhar a aula aí no livro de vocês, página 38. Livro Sucesso, tá? O nosso livro. Livro Língua Portuguesa, Sucesso. E tem a seguinte informação. Vem aí falando sobre sílaba. Tem aí a definição de sílaba, o que é. Vamos falar também sobre a classificação, né? Vamos relembrar a classificação e falar sobre a questão da separação, não é? Eu não tenho como falar da classificação se eu não falar sobre a separação, porque através da separação de sílabas é que eu sei a quantidade de sílabas e de acordo com a quantidade eu descubro a classificação, certo? Então tem aí, sílaba. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra menino? Diga bem devagar. Me, ni, no. Me, ni, no. Você abriu a boca 3 vezes. A palavra menino, então, tem 3 sílabas. Me, ni, no. Certo? Me, ni, no. Menino. 3 sílabas. Então, sílaba é cada parte da palavra que falamos em um só impulso de voz, certo? Sílaba. Me é uma sílaba, ni é uma segunda sílaba e no a terceira sílaba. Me, ni, no. Quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Tenho aí como exemplo 4 palavras para vocês aí no livro. Tem aí a palavra mão, bela, azedo e maracujá. Então, tem no quadro palavra, depois vem separação e quantidade de sílabas, depois vem classificação da palavra. Então, vamos lá. Palavra mão. Separação, mão, mão. Eu não falo mão, ó, mão, ó. Ah, eu sujei minha mão, ó. Não, eu sujei minha mão, mão. Então, eu só abro a boca uma única vez para pronunciar a palavra mão. Por isso que ela tem apenas uma sílaba e ela é classificada como monossílaba, certo? Mono já diz, né, que é só uma, tá? Mono. Bela, 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 bela. Bela, tenho 2 sílabas. Então, é uma palavra de sílaba. Palavras com 2 sílabas são chamadas de palavras de sílaba.
azedo, 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 azedo. 3. Então, palavras com 3 sílabas são classificadas como palavras trissílabas, certo? Tri, não é? O nome já diz, já lembra aí. Trissílabas. E nossa última palavra aí, maracujá. 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 4 sílabas. Então, quando a palavra tem 4 ou mais sílabas, ela é classificada como uma palavra polissílaba. Certo? Revisando. Monossílaba, uma única sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. E polissílaba, 4 ou mais sílabas. Tem aí para observar. Tomate. Aí ele conta quantas consoantes, quantas vogais e quantas sílabas tem a palavra tomate. Consoantes, ele está nos dizendo que tem 3 consoantes, que é a letra T, a letra M e a letra T. Vogais, temos a vogal O, a vogal A e a vogal E. Tomate. E diz que tem 3 sílabas. To-ma-te. A divisão silábica das palavras requer regras específicas para algumas situações, certo? Então, não é do nada que eu posso chegar separando a palavra, de forma alguma. Eu preciso seguir algumas regras. Então, as sílabas com CH, NH, GU e QU permanecem juntas. Então, se eu tiver a palavra chaleira, eu vou separar CHA, chá, LEI, chaleira, RA, certo? O CH, o NH, o GU e o QU vai ficar junto na mesma sílaba. Tem exemplo aí, chuva, chuva. E tenho também molho, que é com LH, né? Molho, LHO. E queijo, queijo. As sílabas com RR, SS, SC, S cedilha, XC, XS e XC devem ser separadas, certo? A gente acabou de fazer a correção da atividade de palavras com RR. Então, lembrar aqui, RR, SS, SC, S cedilha, XS e XC devem ser separadas. Temos exemplos aí. Carro, carro. Nascer, exceto. Certo? Foi separado aí os 2 R's, o S e o C, cada um ficou em uma sílaba. O X e o C também está em uma sílaba, em sílabas separadas. Certo? As sílabas com FL, CL, TL, VR, BL permanecem juntas. Ao contrário do exemplo acima, né, das sílabas acima, essas ficam juntas, tá? Flocos, o FUL vai ficar junto com a vogal. Cloro, blusa. Globo, globo. GLO, BO. Deu para entender essa parte? Então, vamos revisar. As sílabas, elas podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas. Se ela tem apenas uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Se ela tem 2 sílabas, é chamada de dissílaba.
Se ela tem 3 sílabas, é chamada de trissílabas. E se ela tem 4 sílabas, chamada de polissílabas. Certo? As sílabas com CH, NH, GU e QU vão permanecer juntas. Não é? Juntas, tá? Não separa quando não vai ficar o C numa sílaba e o H no outro. De forma alguma, nunca, jamais. Já as sílabas com RR, SS, SC, S cedilha, XS, XC precisam separar. Cada uma tem que ficar em sílabas diferentes. As sílabas com FL, CL, TL, VR e BL permanecem juntas, tá? Flores. Eu não vou deixar o FO, o F de um lado, o LO do outro e o RES em outras. Jamais. São flores. Beleza? Trouxe aqui mais 3 exemplos para vocês de palavras separadas. Então, temos aí brinquedo, martelo e almoço. Todas as 3 palavras se classificam como trissílaba. Por quê? Porque tem 3 sílabas. Brinquedo, martelo, almoço. Abro a boca 3 vezes para pronunciar essa palavra. Essas palavras. Brinquedo, martelo, almoço. Revisando aí a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Tem aí o menininho segurando uma sílaba. Essa palavra vai ser classificada como monossílaba. Exemplo: mãe, pão, rua, pá, sol. 2 sílabas. São palavras de sílaba. Exemplo: pato, cama, mapa, rato, carro. Aí, dedo, fada. São palavras de sílabas. Palavras que a gente, quando separa, identifica 2 sílabas. 3 sílabas, palavras trissílabas. Exemplo: comida, valente, caderno, picolé, pipoca, batata. Palavras com mais de 3 sílabas são chamadas de polissílaba. Exemplo: autocarro. E tá errado aí, viu, gente? O exemplo, ó. Até o texto trouxe errado, ó. Autocarro, tá? Um R numa sílaba e o outro R lá separado com o O, tá? Então, tá errado aí, ó. Televisão. Foi separado corretamente. 4 sílabas, né? Televisão. 4 sílabas. E a última palavra e o último exemplo, computador. 4 sílabas, certo? No livro Aprender Mais, também traz essa atividade na página 31, falando também sobre sílaba. Tem aí, ó, leia devagar a palavra gatinho. Gatinho, gatinho, gatinho. Só que quando a gente vai pronunciar, pronuncia gatinho, né? Sim. Cada parte da palavra que você pronunciou é uma sílaba. Gatinho. Observe agora as palavras a seguir: cão, pato, jacaré, borboleta.
A palavra cão tem uma sílaba. A palavra pato tem 2 sílabas. A palavra jacaré tem 3 sílabas. A palavra borboleta tem 4 sílabas. E é justamente aquela classificação que a gente falou, tá certo? Cão, uma sílaba, monossílaba. Pato, 2 sílabas, dissílaba. Jacaré, 3 sílabas, trissílaba. Borboleta, 4 sílabas, polissílaba. Tranquilo, né? Até aí? Ótimo! Então, vamos à explicação das nossas atividades, que é justamente para exercitar esse assunto, tá? Um assunto que a gente já domina, né? A gente já sabe, já conhece. Então, vai ficar muito tranquilo para vocês realizarem essa atividade. Deixo aí para vocês, para exercitar o assunto, as páginas, as atividades do nosso livro, nas páginas 39 e 40. E o livro Aprender Mais, nas páginas 31 até 35. 31 é a explicação do assunto, aí a atividade vem 32, 33, 34, 35, certo? Tudo sobre separação de sílabas. Tranquilo, né? Na página 35 tem aí ortografia NH, tá? Não faz agora, tá certo? Só vai fazer até a letra G, que é a palavra calo. Ortografia NH a gente não tá fazendo agora. Então, preste atenção para não fazer a atividade que não é para ser feita agora, certo? Então, vamos lá. Na página 39, eu tenho aí. Observe o cardápio da lanchonete da tia Ana. Aí tem o cardápio aí no livro de vocês, na página 39. E diz assim, lanchonete da tia Ana. Pão de queijo, R$ 2. Pudim, fatia, R$ 3,50. Salada de frutas, 200 ml, R$ 3,50. Salgadinhos, R$ 3. Salgados, R$ 2. Sucos, R$ 2,50. Escreva as palavras do cardápio de acordo com o número de sílabas. Você vai escrever aí as palavras que estão no cardápio. Pão de queijo, pudim, fatia, salada de frutas, salgadinhos, salgados e suco. Então, com uma sílaba, aí tem quadro, aí tem 4 quadros, e tem uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas. Vocês vão separar essas palavras de acordo com esses quadros. A palavra pão vai ficar em que quadro? Aí você coloca aí. Se a palavra pão tem 2 sílabas, 3, 4, você escreve ela no quadrinho correto, tá certo? Na tabela correta. Pão. Eu abro apenas uma vez para pronunciar a palavra pão. Então, provavelmente, com certeza, será uma sílaba. Aí eu vou olhar a palavra de, e vou escrever no local adequado, certo? São 3, 6, 9, 13, 14. São 14 palavras. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 palavras, tá certo? São todas essas palavras que estão aí no quadro, tá? Pão de queijo, pudim fatia, salada de frutas, salgadinhos, salgados e sucos. Na página 40, a nossa página 40 tem assim, atividade 2. Leia a frase abaixo. A frase é a seguinte: toda criança tem o direito de brincar, estudar e ter uma boa alimentação para viver bem. Agora é com você. Escreva cada palavra da frase em seu grupo de acordo com o número de sílabas. A mesma coisa dessa atividade 1. A mesma coisinha. O que vai ficar diferente aí é que um era do cardápio da lanchonete Tia Ana e agora é uma frase. Todas essas palavras da frase vai ser encaixada aí nesses quadros. Com uma sílaba, 2, 3, 4 e 5 sílabas, tá certo? Preste atenção para não fazer errado. E
se ligar na quantidade de palavras. 3. Leia esta quadrinha. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 só tem um, os demais tem 31. Copie da quadrinha o nome dos meses que tem 3 sílabas. Neste quadrinho aí, nessa quadrinha, quais os nomes dos meses que tem 3 sílabas, que são trissílabas? Escreve aí o nome dos 2 meses. Escreva o nome dos meses que tem 2 sílabas, que está aí nessa quadrinha, tá? 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 só tem um, os demais tem 31. Então, os meses aí em questão é novembro, abril, junho e setembro. São 4 meses. Agora circule na quadrinha as palavras que têm uma sílaba. Então, você vai escrever na letra A o nome dos 2 meses que tem 3 sílabas. Na letra B, o nome dos 2 meses que tem 2 sílabas. Depois vai circular todas as palavras monossílabas. Tranquilo demais essa atividade, né? Já no nosso livro Aprender Mais, eu vou deixar as atividades para vocês da página 31, de 32 até 35, tá? 31 é a leitura só para reforçar. Na página 32 tem aí atividade 1, 2 e 3. Separe, atividade 1. Separe as sílabas das palavras, colocando cada sílaba dentro de um quadro. Muito fácil, porque ele já diz quantas sílabas tem, de acordo com a quantidade de quadrinhos. Então, letra A, a palavra grilo. B, canção. C, cavalo. E D, telefone. 2. Forme outras palavras. É só seguir a seta e saber onde é que vai escrever a sílaba. Lobo. Aí eu vou trocar e vou formar outra palavra. Cabo, lama, lago, maca e cacho. Certo? 3. Coloque as sílabas em ordem e escreva as palavras. Tem aí marpo, valoca, canhão-mi. Tá embaralhada? É só eu desembaralhar, né? Colocar as sílabas em ordem e descobrir 3 palavras que existem, tá, gente? Não adianta colocar palavra que a gente nunca ouviu, né? Na página 33, atividade 4. Separa as sílabas das palavras. Letra A, carro. B, terra. C, correu. D, barriga. E, passar. F, osso. G, assado. E H, tosse. Tranquilo, porque como aquele que a gente fez das palavras com 2 R's, essa daqui do mesmo jeito. 2 R's, 2 S. Toda vez que tiver R, S, S, cada uma dessas letras repetidas vai ficar em sílaba diferente. Tranquilo, né? 5. Observe as palavras. Tem aí no quadro flor, caderno, sol, lápis, peixe, borracha, boi, lanterna e chapéu. Você vai ter que pegar essas palavras, essas 9 palavras, e vai escrever 3 em cada local aí. Uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Vou olhar a palavra flor. Flor. Eu abri a boca quantas vezes para pronunciar a palavra flor. E escrevo no local adequado, certo? Se ela só tem uma sílaba, eu vou escrever no primeiro quadrinho. 2 sílabas no quadrinho do meio e 3 sílabas no último quadrinho. Página 34, atividade 6. Ligue as palavras ao número de sílabas. Tem aí palavras. No meio tem uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas. E nas laterais, tanto no lado esquerdo como direito, tem algumas palavras. São 4 palavras de cada lado. E vocês vão ter que ligar. A primeira palavra é laço. Laço. Tem 2 sílabas. Aí eu ligo uma bolinha para outra onde está 2 sílabas. E vou lá do outro lado e procuro qual é a outra palavra que tem 2 sílabas.
lápis. E ligo também. Depois tem sal, abacate, caneca. Lápis, caneta, mel, abacaxi. Tranquilo, tá? Eu só preciso pronunciar corretamente a palavra para poder saber qual a quantidade de sílabas. Ainda na página 34, temos aí tarefa de casa, atividade 1. Faça um traço ligando a palavra bola às palavras que começam com a mesma sílaba. A sílaba inicial de bola, bó. Então, todas as palavras que tiver a mesma inicial, bó, eu vou passar um traço para ligar essa palavra até a palavra bola. Então, temos aí botão, cabo, boca, roda, boiada. Do outro lado eu tenho cola, bota, bonito, mola, bolacha. Não é palavra que tenha a sílaba bó, tá? Então, são as palavras que começam com a mesma sílaba de bola. São palavras que começam com bó. 2. Na 34 ainda. Separe as sílabas das palavras e coloque o número correspondente nos quadros. Tem aí letra A, B, C, tem a palavra e tem um quadrinho. Você vai separar as palavras e depois vai colocar o número de sílaba no quadrinho. Letra A, pudim. Aí eu separo a palavra pudim, pudim, e coloco o número de sílaba no quadrinho. Pudim. Volta o número 2. Letra B, garota. E letra C, terraço. Página 35. Continua a mesma atividade. Letra D, faca. Letra E, televisão. Letra F, fumaça. E G, calo. Certo? O restante da página 35 não faz. Certo? Muito tranquilo nossa atividade. Um assunto que a gente já conhece, não é? Então, muito fácil de realizar, tá certo? Tenta realizar sozinho. Teve alguma dúvida, pergunta a alguém, tá? Não deixa que ninguém te dê a resposta, porque se alguém estiver te dando a resposta, você não vai aprender, não é? Você só vai copiar. Então, pede ajuda, mas tenta fazer só. Tem a tua ideia de fazer a atividade, aí outra pessoa vai e corrige e vai te explicar por que que tá errado. Beleza? Então, estamos terminando nossa aula de língua portuguesa. Daqui a pouco eu volto com vocês com a aula de geografia, certo? Lembrando que hoje, quinta-feira, temos a nossa chamada ao vivo. Estou esperando vocês, tá? Então, um cheiro. Até a próxima aula. Até daqui a pouco.